a sua Bíblia, por gentileza. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Aleluia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oração. A gente sabe o que é oração, a gente sabe fazer oração, às vezes a gente tem dúvidas sobre oração. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre oração. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Ah, Senhor, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Repita assim comigo: E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Ô gente, vocês vão de concordar comigo, né? Que a melhor parte da oração é justamente aquela parte que ela acontece, que ela se realiza. A melhor parte da oração é o momento em que a gente vê se cumprindo, ou se realizando, ou abrindo, ou favorecendo, ou alcançando vidas, transformando pessoas na oração. O texto que nós lemos, ele fala sobre a oração de uma pessoa e, em poucas palavras, a Bíblia acentua essa pessoa no meio de uma genealogia. Se você pegar ali os versos anteriores e os posteriores dos que nós lemos, você vai ver que a Bíblia, ela vem dizendo: fulano de tal casou com fulana de tal e teve o filho tal. O tal casou com fulana de tal e teve o filho tal. E vai, e vai, e vai, e vai. Tem uma hora que já embaralha até a vista, porque os nomes são bem complicados. E você vê toda uma geração passando, outra subindo, outra aparecendo, outra passando, outra nascendo e assim por diante. E a genealogia, ela para quando fala sobre Jabes. É como se Deus quisesse dizer o seguinte: opa, passou tanta gente aqui, mas me permita abrir um parêntese para falar desse camarada. Porque em todas as gerações que passou da família desse camarada, esse camarada foi diferente. E quando a gente fala diferente dentro da palavra de Deus, não é porque ele saiu com uma melancia na cabeça. Quando a gente fala diferente, é porque ele alcançou em Deus coisas que as gerações anteriores dele não alcançaram. E o texto deixa para nós bem claro que ele teve um histórico de vida bem complicado. A mãe dele quase morre quando ele nasce. E ela o batiza com o nome de Jabes, que tem várias definições, como dor, sofrimento, lamento. Então o menino já nasceu estigmatizado pelo momento em que ele nasceu. Quase matou a mãe dele, quase ficou órfão de mãe. Só que a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que acontece para nós de maneira traumática, ela serve para duas coisas, e eu quero que você atente para isso. A primeira, para mudar você para o resto da sua vida. Uma situação traumática provoca isso. E a segunda, ela tem o poder de que, se você permitir Deus transformar você e mexer nesse trauma, ela faz de você um instrumento de cura para outras pessoas que não sabem lidar com os seus traumas. Essa é uma das respostas abreviadas, o do porquê o cristão sofre. Porque muitas pessoas se perguntam: mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou passando por isso? A pergunta fundamental não é nem o porquê, mas a resposta mais plausível que a gente consegue encontrar é o para quê. Existem coisas das quais você é inserido. Você acaba sendo obrigado a viver algumas coisas que você não gostaria. Mas existem outras situações que acabam sendo postas e colocadas no nosso caminho para que haja um amadurecimento.
E a gente percebe quando há amadurecimento nas circunstâncias difíceis da vida, é quando a gente não fica se perguntando por quê ou para quê. Nós entendemos que existe um plano superior e que no plano superior de Deus engloba tudo que nós já passamos, para uma transformação e superação dos traumas e das dificuldades que a gente tem. Esse menino, ele cresce, ele se torna um homem. E a palavra de Deus, ela fala para nós o seguinte, que quando éramos menino, quando éramos menina, quando éramos criança, discorríamos como criança, brincávamos como criança, fazíamos coisas de criança sem o pesar da responsabilidade, porque enquanto criança não pesamos essas coisas. Mas então deixamos de ser criança e nos tornamos adultos. E agora o peso da responsabilidade cai sobre nós, querendo ou não assumindo responsabilidade. O fato é que o peso da responsabilidade está ali. Então Jabes, ele tem esse peso dessa responsabilidade, de viver uma geração que vai passar e nada aconteceu da parte de Deus, ou ele busca a Deus na geração dele para que a geração futura dele seja transformada. E aqui tem um ponto fundamental, porque ele poderia ter feito como o pai, como a avó, como a bisa e assim por diante, não ter buscado a Deus. E ele só entra na genealogia com esse parêntese de quem buscou a Deus, porque quando ele buscou a Deus, Deus o atendeu. É necessário que a gente entenda, uma das coisas que a gente repete muito dentro da igreja, é que a oração do justo, ela é poderosa. Diga glória a Deus. A oração do justo, ela é poderosa. É engraçado que muitas pessoas, elas entendem que para a oração ser poderosa, a voz tem que ser bem impostada. Algumas pessoas entendem que para uma oração ser poderosa, ela tem que ser repleta de versículos bíblicos decorados. Algumas pessoas entendem que a oração, para ser uma oração poderosa, ela tem que ser feita num lugar distinto, num lugar seleto, como por exemplo a igreja. Mas quando nós entendemos que a oração do justo é poderosa, é porque só existe um justo, porque Jesus nos justifica. O que é isso? A oração do justo só é poderosa quando o justo reconhece seus caminhos maus, se arrepende dos seus caminhos maus, então o sangue de Jesus o redime da culpa dos seus pecados. Então ele vive uma perfeita transformação, a tal ponto de ele colocar na oração tudo que a partir de agora ele realmente crê que vai viver. Então a oração do justo, ela não é poderosa pelo que ele fala. A oração do justo não é poderosa pelos versos que ele cita. A oração do justo é poderosa pela vida que ele leva. A partir do momento que a vida da gente é transformada e você coloca essa transformação em forma de verdade na sua oração, a oração do justo, ela é poderosa nos seus efeitos. Para que a gente ora? A gente pede para Deus o quê? Irmão, a gente pede para Deus mudar a nossa família. A gente pede para Deus mudar a nossa casa, a gente pede para Deus mudar a nós mesmos. Qual é a oração de Jabes? Jabes, ele entendeu que a família dele não tinha Deus, e ele começa a buscar Deus na sua oração, e ele começa a pedir para Deus entrar na casa dele, e fazer da casa dele um lar, uma família, daquela que a gente tem prazer de dizer, eu moro num lar cristão. E muitas vezes a gente usa esse termo, eu tenho uma família cristã, eu sou cristão, eu moro num lar cristão. Aí a gente começa a perceber que todo cristão tem que ter características de uma pessoa justa. Toda família cristã tem que ter características de uma família justificada pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos perdoa. Então, uma das características de uma família cristã é uma família que se perdoa. Então, quando não há perdão dentro da nossa casa, quando não há reconhecimento de erro, de falha, de descaminho, de incompreensão dentro da nossa família, a nossa oração ela fica comprometida. E talvez alguém vai dizer assim, capaz, pastor, mas Deus escuta tudo. O ponto fundamental da oração não é Deus escutar, ouça com atenção, porque tem gente que acha que a parte mais importante da oração é Deus ouvir. Irmão, Deus escuta até quem não acredita nele. É lógico que Deus vai escutar um cristão. A parte mais importante não é Deus ouvir, a parte mais importante é você acreditar que Ele escuta.
Porque normalmente quando Deus nos escuta, Ele não responde para nós de maneira imediata. Então, muitas vezes nós estamos fazendo orações das quais Deus, no seu silêncio, nos responde. E o silêncio para nós não é uma resposta, porque a gente quer que a nossa oração ela seja meio que uma oração eficaz, de forma imediata. A gente quer terminar a oração e a gente já quer a resposta de Deus. É mais ou menos assim, como se você entrasse no seu quarto, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a sua porta, fala em secreto com Deus, que em secreto Deus falará contigo. E quando Ele te abençoar pela tua oração justificada e remida no sangue do Cordeiro, Ele vai te abençoar diante dos olhos de todo mundo. Você ora em secreto na sua casa, com sua família, e Deus te abençoa diante dos olhos dos teus vizinhos, do teu trabalho, da sua família. O grande problema é que nós achamos que a nossa oração é tipo um WhatsApp, que você acaba de fazer, manda para Deus e você fica vendo ali se Deus enxergou, se apareceu os 2 risquinhos do lado. Porque a gente quer que Ele se mexa, a gente quer que Ele se movimente, a gente quer que Ele responda na hora. E a oração, ela não é assim. A oração, ela demanda de um coração justificado e existem princípios na oração que vai além do que você pede. Existem princípios dentro da oração como esse aqui, que é extraordinário. Respeito. Aí alguém vai dizer, o que tem a ver respeito com oração? Ora, me permita te localizar. O ambiente da sua casa é sua casa, é cômodo para você. Você pode estar de chinelo, você pode estar de bermuda, você pode estar sem camisa, os homens. Você pode estar como você quiser dentro da sua casa. E se você decidir falar com Deus, a partir do momento que você invoca o nome do Senhor naquele quarto, naquele banheiro, naquela cozinha, irmão, os olhos estão vendo seu quarto, seu banheiro, sua cozinha. Mas a partir daquele exato momento que você decidiu buscar a Deus ali, aquele lugar se torna um altar da presença de Deus. E um altar da presença de Deus faz com que eu entenda quem Ele é. Porque senão as minhas orações vão ser orações que não são parecidas com orações. Em primeiro lugar, quando eu vou falar com Deus, eu estou falando com o Criador. E eu preciso, na minha oração, posicionar quem é Ele e posicionar quem eu sou. Opa, se Ele é o Criador, eu sou a criatura que foi criado. Então eu posiciono Ele acima de mim, porque é o lugar dele, e não é de igual para igual. Então, quando fazemos as nossas orações elas têm que ser pautadas em respeito. Porque do respeito demanda reverência. Eu respeito aquilo que eu reconheço como Senhor sobre mim. E Deus é Senhor sobre mim. Então eu me achego diante da presença do Senhor, por intermédio da minha oração, como quem se achega diante de um rei. Se você pegar exemplos humanos de reis, de épocas medievais, por exemplo, ou da antiguidade mesmo, aí, pegando 1500 aí para trás um pouquinho, você vai ver que ninguém entrava na presença do rei sem antes ser anunciado que vai entrar. Primeiro você marcava o horário, você não podia chegar entrando, porque se chegasse entrando era decapitado, era preso, era considerado um crime, um sacrilégio, entrar na presença do rei como quem trata um amigo na convivência de dentro de casa. Nós vivemos num tempo onde nós nos esquecemos que o nosso Senhor Criador, Ele continua sendo o Rei de todas as coisas. Por quê? Nós vivemos debaixo de um senso de graça, que Ele é tão maravilhoso, mas às vezes começa a causar meio que confusão na cabeça da gente. Hoje você tem acesso à presença de Deus, porque o véu foi rasgado, você pode se achegar. Aí você vai ler a Bíblia vai dizer que a Arca da Aliança, carregada por Uzá, foi cair, Uzá pôs a mão e Uzá morreu. A gente começa a entrar numa que a galera começa a falar aí, Deus tem acesso para todo mundo, é só chegar. Quando nós entendemos o respeito ao Senhor, o Senhor nos ensina por que respeitá-lo. E uma das coisas que o Senhor coloca como princípio para nossa oração ser uma oração eficaz, a ponto de mudar a história da nossa família, para agora, presente e futuro, é nos ensinar o temor do Senhor. E essa palavra temor, ela é sempre usada como um exemplo de alguma coisa que nos faz mal ou ter medo. O temor do Senhor. As pessoas pensam em algo da parte de Deus como um carrasco, como um Deus vingativo, como um Deus que vai punir, ceifar a vida das pessoas sem se importar com elas. Não. A palavra de Deus fala que o temor do Senhor, ou seja, o respeito ao Senhor, o cuidado ao Senhor de maneira extrema, é o princípio da sabedoria.
Então, se o princípio da sabedoria é eu respeitar o Senhor, eu vou entender como Ele quer que eu fale com Ele. E como Ele é um rei, eu, súdito, eu não posso usar palavras das quais soem para Ele ofensivas e grotescas, porque o rei é Ele e o súdito sou eu. Então, quando eu reconheço quem o Senhor é, a primeira coisa que eu vou adquirir na minha oração é sabedoria. Eu vou falar com Deus como quem está devendo, pecador. Ele, o santo, que tem o poder de perdoar os meus pecados. Não é de igual para igual. Não é de igual para igual. É o servo falando com o seu Senhor. Cuidado nas palavras que você fala para Deus, mesmo que seja na oração. O pessoal diz assim, não, mas é que eu falo essas coisas porque eu tenho intimidade. Não é questão de ter intimidade, porque quanto mais intimidade com Deus, mais temor do Senhor. O que está faltando é temor do Senhor. Por quê? Porque as pessoas estão relevando o cuidado nas palavras. Estão usando palavras grotescas, estão usando palavras de palavrão, estão usando palavras de comparação com Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus, com os milagres de Deus. Estão apontando coisas que Deus está fazendo, estão tributando ao diabo como se essas coisas fossem feitas por Ele. O princípio da sabedoria faz a gente entender que Deus, Ele tem ouvidos sensíveis. Irmão, Deus já escutou todo tipo de barbaridade. Não tem nada que você possa dizer ou inventar uma palavra grotesca nova que Ele já não tenha ouvido. Nada, nada, nada. Pega aí as sexta-feira aí nos cantinhos aí, numas encruzilhadas, aí você vai ver, as pessoas fazem de tudo também contra Ele. Tem lugar que abomina Ele, tem lugar que ridiculariza Ele, tem lugar que literalmente faz coisas maldosas e criminosas para afrontá-lo, dizendo que Ele não existe. E Deus não se altera por isso. Por quê? Porque essas pessoas não o conhecem, não são seus súditos. E o problema dos cristãos é esse, que nós, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sabendo que Ele é o rei sobre nós, quando vamos falar com Ele, nós tratamos Ele como quem não conhece a majestade que está habitando em nossa própria casa. O reconhecimento do Senhor faz você entender como Ele quer ser adorado. Tem gente que na oração só fala. E você sabia que quando você só fala, e você só fala, e você só fala, e você só fala, e você só pede, você só pede, você só pede, você só pede, e você só reclama que não aconteceu, que não aconteceu, que não aconteceu? Ô irmão, oração é uma conversa. Agora raciocina comigo. Ô conversa chata essa nossa, né? Que a gente só oprime o Senhor com o que não aconteceu, com o que não aconteceu. A gente só oprime o Senhor com o que a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer. É como se Deus dissesse assim, para de falar um pouquinho e experimenta me escutar sobre o que eu tenho para falar, porque enquanto você reclama, o ambiente é tomado pelas reclamações da gente. O ambiente ele fica saturado por não deu, não aconteceu. E isso não é oração, o nome disso aí é reclamação. E quando a gente reclama na oração, falando só do que não aconteceu, a intensidade da reclamação muda, cria-se uma nova coisa. Que nova coisa? A reclamação vira murmuração. Quando você reclama, é uma constatação, realmente não aconteceu por isso. Mas não é o Senhor culpado, sou eu. Agora, quando a reclamação, ela se transforma em apontamento, Senhor, não aconteceu porque o Senhor prometeu e não aconteceu. Eu estou apontando para Deus como o causador do fato de eu não estar vivendo o que eu estou pedindo na oração. E quando eu estou reclamando de Deus, não é reclamação, é murmuração. Murmuração é aquele filho que a gente tem, que você fala, desliga o videogame, ele fala, já vou. Passa 10 minutos, desliga o videogame, já vou. Desliga o videogame, senão eu vou desligar. Ele vai lá e desliga. Só que ele sai assim, ó. Poxa, meu pai é fogo. Da hora que eu estava ganhando o jogo, ele... isso é murmuração. Você obedece, mas no seu coração você questiona a autoridade. Isso é murmuração. Deus, para modificar e transformar a nossa vida, Ele espera um coração quebrantado. E eu sei que você já ouviu isso. Mas o que é um coração quebrantado? É um coração que quando escute Deus te corrigir, você não saia murmurando. É um coração que aceite ser ensinado por Deus. É um coração que baixa as guardas para compreender que Deus existe, Ele exige de nós um tempo de aprendizado para a nossa própria oração.
Me permita fazer um questionamento nessa noite. Você julga ter tanta intimidade assim com Deus, que é só você entrar, pedir, 5 minutos depois sair, e Deus já ter feito para você? Quem é você? Qual é o método que você usa para você me ensinar? Porque a oração que a gente gostaria de ter é exatamente assim. Entrar, 5 minutos depois, sair e está tudo resolvido. Só que não funciona assim. Deus, Ele não leva apenas em consideração a palavra falada. Ele leva em consideração o coração. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque não sabemos pedir. E o saber pedir aqui não tem nada a ver com usar as palavras certas. O saber pedir tem como consideração a intenção do seu coração sobre o que você está pedindo. E isso é extraordinário, porque qual é a intenção do seu coração quando você pede? Se você falar, a minha intenção é ter o que eu não tenho, tua intenção está errada. E é por isso que a palavra de Deus diz que muita gente pede e não recebe, porque pede mal. Então, qual tem que ser a intenção do meu coração? Ora, a intenção do meu coração para começo de conversa tem que ser boa. Porque se for uma má intenção, irmão, nem tua mãe te ajuda. O que dirá Deus? Não vai te ajudar. A intenção do nosso coração é o motivo pelo qual você está pedindo. Vai abranger tua vida, a vida de mais pessoas, vai ser bênção para você, para as pessoas que estão à sua volta. Vai ser motivo de satisfação para o reino dos céus. Vai virar testemunho. Ou o quê? Ou é só por desejo, ou é só por ganância, é só por cobiça, é só por inveja, porque tem orações que são baseadas em inveja. Eu quero ter porque o irmão tem, eu quero ter porque a irmã comprou. Eu quero. Vamos controlar o rei que a gente tem na barriga, porque é o rei que a gente tem na barriga, o nosso ego, que diz para a gente, eu quero, eu posso, Deus pode, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Não funciona assim. Deus, Ele não quer ser uma espécie moderna da figura do Papai Noel na vida dos cristãos, que você faz uma cartinha no final do ano, entrega para ele e você, eu vou ser bonzinho, eu vou para a igreja todo domingo e no final do ano Deus vai me abençoar. Não. Deus, Ele quer que você na oração coloque os seus pedidos, mas que você divida a sua oração. A oração tem que ser dividida. A parte da adoração, primeiro eu adoro Ele, pelas suas características, pelos seus atributos, e isso é conhecer o rei que eu sirvo. Eu adoro a Deus porque Ele é digno, Ele merece ser adorado. Eu adoro Ele porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da minha vida. Eu adoro Ele porque Ele já estava lá antes de todas as coisas, porque Ele é eterno. Eu adoro Ele porque Ele é imutável, Ele não muda no que Ele fala. Eu adoro Ele porque Ele é Espírito, está aqui na igreja, mas também está lá em casa. Quando na cozinha, eu lavando louça, desejo falar com Ele, Ele está lá também. Eu adoro Deus porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, está sobre todas as coisas, pode mexer em todas as coisas. Não existe nada coberto diante dos olhos de Deus. Isso é adoração. E no meio da adoração a gente coloca o nosso arrependimento, o nosso coração quebrantado, o nosso reconhecimento dos nossos maus caminhos. Para quê? Para que possamos ter acesso ao coração de Deus. Ouça com atenção. Para que possamos ter acesso ao coração de Deus. Depois é que entra os pedidos para ter acesso aos ouvidos e mãos. Primeiro eu tenho que ter acesso ao coração de Deus. Eu tenho que ser anunciado através dos louvores. Ouça com atenção. Eu preciso ser anunciado através dos louvores, que eu estou pedindo para entrar nos átrios do Senhor. Os átrios do Senhor é aquela parte antes de eu chegar dentro do templo. Eu estou do lado de fora. Eu estou brigando com o filho, corrigindo o filho, eu estou atendendo não sei quem, eu estou trabalhando, eu estou com a cabeça a milhão. Quando eu começo a entrar na oração e adoração, o resto tem que cessar, tem que parar, para eu entrar na adoração com o meu coração totalmente voltado para Ele, totalmente quebrantado para Ele. Então a adoração nos leva ao lugar santo. E o lugar santo, irmão, pode ser lá na sua casa, pode ser lá na sua cozinha, pode ser onde for, desde que você entre na presença de Deus com adoração, e que depois da oração você comece com a oração do arrependimento. Senhor, perdoe minha vida, Senhor, perdoe minha humanidade. Eu sou um ser humano, eu sou falho demais, eu erro. Quando a pessoa chega ao senso de não reconhecer que erra, irmão, ela nem passou da oração na adoração.
Porque não existe um justo sequer na face da terra, não existe um bom sequer na face da terra. Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, Ele nos justifica para ter acesso ao coração de Deus. Então, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo que a gente não sabe orar direito e que a gente ora muito pouco, reconhecendo que a gente podia ser melhor, que a gente podia fazer mais para Ele, para o reino dEle, para a obra dEle e para a nossa própria casa e família. Soberbinha essa que não deixa reconhecer que você podia ser melhor para a tua família. A gente fica sempre, muitas vezes, nessa queda de braço, né? Principalmente marido e mulher. Uma queda de braço. Só vou reconhecer quando ele reconhecer, só vou reconhecer quando ela reconhecer. Aí um puxa daqui, um puxa de lá, um puxa daqui, um puxa de lá. Daqui a pouco estoura, daqui a pouco... Como que vai emendar esse negócio? Reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Reconhecimento da falta de sabedoria da gente. Porque às vezes a gente fala umas coisas para quem a gente ama dentro de casa que não deveria ser dita. A gente passa o dia inteiro ruim, não sabe o que é. São as palavras que não podem ser retidas depois, a não ser que haja arrependimento do que foi dito. Irmão, você até consegue, pega um arco e flecha, estica assim, ó, e solta. Você consegue achar onde caiu, mas você não consegue em pleno voo pegar ela e trazer de volta. Assim são as palavras que saem da nossa boca. Depois que foram ditas e alcançaram o coração das pessoas, fica só o buraco no coração das pessoas. E o pior é de quem lançou essas coisas, porque você sabe na hora que fez o que não era para fazer. E a palavra de Deus diz, marido, esposa, ouça com atenção. A palavra de Deus diz, não deixa o sol se pôr, não deixa anoitecer e virar o dia, sem antes consertar esse troço, porque dormir e acordar no dia seguinte, depois da besteira feita, não faz com que a besteira feita desapareça. Continua lá, e vai ganhando proporção. Quer um exemplo de oração que não é aceita? Quando você estiver magoado, está na Bíblia. Quando você estiver magoado com alguém, estou com raiva do irmão, estou com raiva da irmã. Que ódio, ódio santo. O que as pessoas falam? Estou com ódio santo. Não existe ódio santo. A palavra de Deus diz assim, quando você estiver assim, nesse estado, porque ou te lançaram uma flechada, ou você lançou uma flechada em alguém, e você for ofertar ou dizimar na igreja, segura o teu dízimo, segura a tua oferta, deixa ali. Primeiro vai se consertar com o seu irmão. A igreja, se você vier desse jeito, com o coraçãozão desse jeito, a igreja recebe. A igreja não sabe. Mas Deus não está falando para a igreja, Deus está falando para nós. Que Ele vê quando você oferta e dizima, com o coração totalmente fora do que Ele deseja. E se Ele vê o fato de eu estar abençoando a igreja, a obra dEle, você acha que Deus não vê quando eu oro pedindo para Deus abençoar a minha casa? Eu estou brigado com a minha mulher, eu estou brigado com meus filhos, estou brigado com alguém? É lógico que Deus vê. Lembra quando Jesus nos ensina que se você não perdoar os que te fazem mal ou pecam contra você, você também não será perdoado? Jesus está dizendo o seguinte, o livro de Mateus, ele diz assim, dai, dê, e vos será dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Os homens, engloba homens e mulheres, também te darão. Ali não está falando sobre ganhar dinheiro, não, ali está falando sobre conduta de vida cristã. Ele ali está dizendo o seguinte, se você der, se você abençoar, sem esperar nada em troca, as pessoas mais cedo ou mais tarde, como resposta à semente que você deu, porque você é cristão, você é mão aberta, você tem que ser generoso, as pessoas de alguma forma te abençoarão, da mesma maneira que você abençoou. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Se você abençoa as pessoas de maneira mínima, você receberá de volta de maneira mínima. Mas se você abençoa as pessoas à sua volta, com boa medida, sacudida, recalcada e transbordante, os homens também assim te farão. E com Deus funciona da mesma maneira, porque é um princípio divino. A palavra de Deus diz assim, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, se o meu amor por Deus está diminuindo, é porque talvez eu não esteja enxergando o quanto é, ou o quanto foi difícil para Jesus ter morrido por mim, porque talvez eu não esteja mais reconhecendo o meu pecado. E se eu não reconhecer o meu pecado, a minha oração fica infrutífera. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós e Deus, ou seja, o que não nos liga, não é a distância onde Deus está,
O que não nos liga não é eu não saber falar com Deus, não é eu não saber orar, não é eu não saber começar a oração. O que faz separação entre Deus e nós, Deus e a nossa oração, são os nossos pecados. Então, quando eu limpo a minha vida, na oração, eu limpo, eu reconheço, eu entro em juízo com o Senhor, porque o Senhor, além de ser rei, Ele é juiz. E entrar em juízo é: Senhor, eu venho, réu, confesso dos meus pecados. Porém, eu tenho comigo Jesus Cristo, o meu advogado, que pelo sangue dele, ele paga a minha culpa. Então o Espírito Santo se aproxima do Pai e fala ao Pai: Senhor, olha para ele, é a condição humana, tenha misericórdia. Deus é rico em misericórdia, tardio em irar-se. Então Deus nos purifica, porque ao olhar para nós, Ele não vê as nossas justas causas, Ele não vê os nossos motivos egoístas. Ele olha para nós e Ele vê a marca do sangue de Jesus em nós. Então Ele olha para nós e Ele vê o seu Filho Jesus em nós. E foi um dos princípios de Jesus nos seus ensinos, nos ensinar como orar. Somos justificados por Ele, então o Senhor absolve os nossos pecados. A gente acha muitas vezes que ser absolvido dos pecados é viver uma vida sem consequência do que foi feito. Ouça, que a tua oração apague, apazigue, diminua as consequências do ato praticado. Agora, a consequência do ato praticado é sim, ela vai te alcançar. Experimenta aí, antes da conversão, antes de ser cristão, experimenta aí encher a cara e dirigir e atropelar uma pessoa. 2 semanas depois, de medo do que pode acontecer com a tua alma, você diz: agora estou convertido. Tá, mas você foi convertido por graça ou você foi convertido porque você tem medo do inferno? Para muitas pessoas é a mesma coisa, o importante é levantar a mão e aceitar Jesus. Ora, se Deus conhece os corações, Ele sabe quando nós estamos falando com Ele, duvidando do que Ele pode fazer. Deus pesa as nossas emoções, gente, Deus pesa as nossas intenções, e Ele sabe muitas vezes que as nossas intenções são ruins, e é por isso que Ele não responde orações. Ah, eu sei, irmão, que nesse momento o teu coração está dizendo assim: mas então como que a gente vai ter uma oração perfeita? Não existe oração perfeita, é isso que eu quero te dizer. O que existe são orações que vão sendo feitas e vão sendo aperfeiçoadas, porque tem dia que você nem quer orar, tem dia que eu nem quero orar, mas tem dias que parece que a alma da gente está desejosa, está sedenta por falar com Deus. E isso é aumentado dentro de nós com a prática da oração. Ninguém acorda de manhã dizendo assim: nossa, hoje eu vou orar, hein? Hoje eu vou orar e eu não quero nem ver a hora passar, desliga o celular, vou fechar a porta, vou ficar aqui, não sai daqui. Aí a gente até faz isso, mas daí não vem palavra na boca, a gente fica pensando: será que o bolo que eu fiz ontem está lá ainda? A mente começa a vaguear. É por isso que a oração ela tem princípios. Primeiro você deseja estar com Ele, então você vai para a adoração. Depois você reconhece que Ele chegou, porque você está pedindo perdão dos teus pecados. Aí não é uma coisa obrigatória, já é uma coisa espontânea, porque Deus não te obriga a nada. É espontâneo, você quer ficar falando com Ele, você fica. Você quer conversar com Ele, você conversa. Você quer consagrar Ele o teu dia, você consagra a Ele o teu dia. Mas aprenda uma coisa, aprenda a esperar Deus falar com você. Fica um minutinho em silêncio. Um minutinho é mal de falar, fica uns 5, 6 minutos, 10 minutos. Coloca 2 hinos, deixa 2 hinos tocar, fica em silêncio. Ah, mas Deus quer me ouvir falar? Não, irmão, Ele sonda no teu coração, Ele quer que você entenda o protocolo de como chegar na presença do Rei, para você sair da tua oração com a certeza que o Rei te ouviu. Se Ele vai fazer é outra história, mas que Ele te ouviu. Lembra quando o povo está chegando no Mar Vermelho e Moisés está com a cabeça cheia, o povo está achando que vai morrer, tem gente querendo desistir, tem gente dizendo: olha, era melhor ser escravo, agora a gente é livre, mas a gente vai morrer no deserto. Imagina a quantidade de gente, a Bíblia fala de 3 milhões de pessoas, claro que as 3 milhões não chegavam em cima, mas puxa vida, às vezes 1 ou 2 pessoas só assim na vida da gente já tira a gente do sério. Imagina um monte de gente. Imagina uma igreja com 3 milhões de pessoas. Quanto de problema que não deve dar. Aí Moisés está assim, tentando atender um, atender o outro. Lá em cima, os cavalos vêm correndo com tudo, o exército, a areia subindo, a fumaça subindo, barulho de espada, o povo com medo de morrer. O povo chega para Moisés e fala: o que a gente vai fazer? Dá uma resposta. Não é você o cara que fala com Deus? Faz uma oração agora aí.
Faz uma oração agora aí. Então Deus fala a Moisés naquele momento, e Deus diz assim: Moisés, fala para o povo que parou, fala para eles marchar, ou seja, continuarem andando. Para todo mundo que está aí dizendo o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, ao invés de estar orando, fala para eles ficarem em silêncio. Fala para eles ficarem quietos. Que eles estão falando demais, quando eles deviam ouvir, ver e se aquietar. E Deus fala: ficai em silêncio e vede o livramento que o Senhor vai manifestar. Depois disso, o mar se abre e todo mundo passa, os inimigos morrem todos afogados. A importância da gente ficar em silêncio. Você consegue tranquilizar a sua mente, os teus pensamentos, no momento em que você vai falar com Deus? Ou você entra com tudo que... está tudo uma tempestade. A adoração, o louvor, é isso. Para você ter um momento de renúncia. Senhor, minha mente está assim, eu estou muito agitado. Mas antes de eu entrar na tua presença e falar contigo, eu quero conduzir a minha mente ao teu altar. Porque a minha mente está tão atormentada que eu estou cheio de dúvidas. Eu quero tirar isso. E eu quero chegar na sua presença. Jabes, ele demonstra maturidade quando ele pede para Deus essas coisas. Ele fala: Senhor, que o Senhor abençoe minha mão para o trabalho, que o Senhor multiplique o que eu faço. Senhor, que o Senhor me livre do mal, que o Senhor me livre dos meus inimigos, dos meus perseguidores, que eles me caçando ou tentando destruir a minha vida, ou tentando maquinar o mal contra mim, que eles não me encontrem, mesmo que eu esteja à vista deles. Jabes estava dizendo: Senhor, prospera a minha casa, prospera a minha família, porque os que vieram antes de mim talvez não tiveram boas condições, mas eu acredito que o Senhor pode fazer na minha geração. Senhor, a minha família tem briga com o vizinho, tem desavença, até tiro deu. Senhor, eu não quero mais que seja assim, que o Senhor venha e me livre dos meus perseguidores, porque se a minha família foi assim, talvez algum resquício de raiva de alguém ainda exista, e alguém talvez tente vir cobrar de mim que não tenho nada a ver. Ele estava pedindo para Deus na oração: Senhor, me dá livramento do que eu não sei, do que eu não vejo, me dá livramento no trânsito, do carro que eu não sei, se o espírito de Satanás vai dominar essa pessoa e fazer essa pessoa jogar o carro em cima de mim. Irmão, nunca se esqueça disso não. Se você é um cristão de verdade, ora e fala com Deus, a luz do Senhor brilha em você. Talvez você não enxergue ela, mas as trevas enxergam. E Jabes entendeu que ele precisava da mão abençoadora do Senhor, ele precisava do livramento do Senhor, porque toda a história da família dele que veio antes, ninguém buscou o Senhor. O que nos chama a atenção no texto que nós lemos é que o texto diz: e Deus o abençoou no que ele havia pedido. E aí eu te pergunto, quando você inicia a sua oração, você já começa ela crendo que Deus é poderoso para fazer? Ou você vai com os teus argumentos de dúvida? Ah, Senhor, eu acredito, mas o fulano lá falou que é difícil demais. Senhor, eu acredito, mas lá na empresa lá é uma vaga para 200 pessoas. Irmão, quando você começa a falar com Deus e você começa a levantar a dificuldade, você não acredita, você está duvidando. Porque quando a oração ela é bem feita e bem colocada com um coração que conhece o Senhor, você vai colocar na oração a facilidade que Deus tem para fazer o impossível acontecer. Isso é oração. A oração não são palavras vazias, como antigamente as pessoas faziam. Os chamados hipócritas, que queriam se aparecer, iam para as esquinas de Israel e ficavam orando em voz alta no meio das esquinas, para todo mundo olhar para eles e dizer: nossa, como eles são de Deus, eles oram em público. Não. Por isso que daí vem Jesus dizendo: se fecha no seu quarto, fala em segredo com Deus, não precisa fazer esse auê todo, não. Não seja hipócrita na oração. O que é ser hipócrita? Não faça uma oração fingida. O que é isso? Não diga para Deus, ouça com atenção, não diga para Deus que está tudo bem quando você sabe que não está tudo bem, porque Ele sabe que não está tudo bem no seu coração. A oração ela é baseada nisso, gente, respeito. Eu não vou desrespeitá-lo. Eu não vou mentir para Ele dizendo que o meu coração está de um jeito que não está. É a coisa mais normal que tem para o ser humano, é você usar a sua boca para descrever a tua situação, só que o teu coração está dizendo para Deus outra coisa, porque Deus te conhece e Deus te sonda. Então quando a gente alinha o nosso coração à verdadeira adoração, nós não temos medo de dizer para Deus que erramos. Nós não temos medo, receio de dizer para Deus que precisamos de ajuda.
A oração, ela é extraordinária porque ela alivia a mente e o coração do ser humano. Foi Jesus que disse isso: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia atrás da gente, ele disse: vinde, venha, se coloque na condição, esteja pronto, queira ouvir sobre a oração. E quando a gente se porta dessa maneira, como quem quer ser ouvido pelo rei, a gente tem que sair com felicidade da nossa oração, mesmo que ele não tenha dito nada. Ouça, a maior bênção, a maior virtude que um cristão tem na face da terra é saber que o Criador do universo parou tudo para lhe ouvir. A gente fica tão preocupado, será que ele vai fazer, será que ele vai fazer? Irmão, ele parou para te ouvir. Tem gente que não tem acesso a ele, tem gente que não sabe como chegar a ele, tem gente que não acredita que ele existe, tem gente que não sabe o que falar. Relacionamento se dá quando eu interajo com alguém, e a gente usa um exemplo de amigo, de amizade, beleza, tranquilo. Mas quantos amigos você tem que se assentam num trono e descansam os seus pés sobre o globo da terra? Eu acho que nenhum, né? A não ser o Senhor. Então eu não posso tratar o Senhor e dizer para mim mesmo que eu tenho um relacionamento, que eu tenho intimidade com Deus, se eu tratar Deus como eu trato meus amigos. Meus amigos não sabem o que eu estou pensando, a não ser que eu fale para eles. Meus amigos não têm a condição de modificar a minha vida. Meus amigos são gente boa, eu amo cada um deles. Mas tem coisa que não é da alçada do meu amigo, carnal. Come carne comigo, churrasco comigo. Mas tem coisa que não é para ele que eu tenho que contar. Tem coisa que eu tenho que levar diretamente para Deus. E quando eu for falar com Deus, eu tenho que tratar Deus como Deus é. E uma das características de Deus é que Deus é santo. Segunda, é que Deus é espírito, e por ele ser espírito, depois que a gente vai embora, ele não fica preso aqui dentro. Aprove ao Senhor habitar o nosso coração. Ele disse que casa, estrutura física, me edificariam vós, mortais. Se o encosto do meu trono é o céu, que casa vocês poderiam fazer para mim aí embaixo? Mas, no entanto, aprove ao Senhor e desejou o Senhor habitar em corações de carne e osso, aonde ele diz: aí está o meu templo, estou com vocês, por onde quer que vocês vão. Então, quando a gente compreende essas coisas, que Deus é conosco, você já começa a entender que não existe um lugar específico para a oração. Os santos do Senhor se reúnem na eclésia, na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia, o que ligar na terra será ligado no reino dos céus, aonde tiverem 2 ou 3, em meu nome eu estarei no meio de vós, glória a Deus, a oração do justo é poderosa, a gente se reúne, é um exército orando. Agora, está ruim, está mal, precisa falar com Deus no ônibus, o ônibus está chacoalhando, fala com Deus, é isso que Deus espera de nós. Está dentro do carro, está desesperado, precisa fazer uma reunião e você precisa fechar o negócio, fala com Deus. Mas se coloque na condição de humildade, se coloque na condição de um súdito, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor te deu acesso ao coração dele. Se apresente como quem deve, como quem deve. Eu sei que você vai pegar as teologias que tem hoje aí, você vai falar assim: não, mas nós não devemos nada. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Lógico que ele pagou na cruz do Calvário, só que eu tenho que entender que antes de ser filho dele, eu sou servo dele, porque ele pagou. E como ele pagou, eu me apresento na condição que eu tenho. E a condição que eu tenho, que você tem, é de se assentar na mesa, junto com ele. Mas não é se assentar no lugar dele, é na mesa junto com ele. Então existe uma distinção aqui. O sangue nos purifica, nos dá acesso ao Pai, mas não vem com esse negócio aí que estamos assim, ó, de pé de igualdade, eu e Jesus. Esquece esse negócio aí, não cai nessas teologias de hoje aí, dizendo que você é o ponto fraco de Deus. Esquece, isso aí é tudo balela. Não existe fraqueza nenhuma em Deus. Se nenhum ser humano na face da terra quiser mais saber de Deus, Deus continua sendo Deus. Os mares rugem e louvam a Ele. As montanhas, na sua beleza e formosura de altidão, são assim para o louvor da glória dEle. As estrelas Ele chama pelo nome. Os oceanos Ele os mede na palma, na conchinha das suas mãos. Deus é Deus, fique bem tranquilo. Quem é o homem nessa história toda?
É a palavra de Deus que diz que quando um cidadão de carne e osso, que professa o nome de Jesus, que crê na sua palavra, o livro de Hebreus diz isso, ora, fé, o firme fundamento da fé é eu crer que Ele existe e que Ele é abençoador de quem o busca. Se eu acreditar que Ele existe, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é meu Pai e que me chama para sentar na mesa junto com Ele e que ouve a minha voz quando eu falo, porque eu sou ovelha do seu aprisco, e o pastor quando fala, a ovelha ouve a sua voz e corre na direção dele. Quando eu entendo essas coisas, eu tenho tudo com Ele. Tudo. Eu tenho tudo com Ele. Porque é Ele que diz que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. E aqui, para a compreensão da gente, faça essa reflexão. Orar você ora, mas a questão de ser justo, como é que está? Porque a oração do justo é poderosa. A oração do justo não pode ser de um coração cheio de pecado, senão ela não é uma oração justa. Como é que está a tua vida de santidade? Como é que está a tua vida de renúncia? O que é renúncia? Renúncia é você deixar, não querer mais fazer aquilo que te afasta de Deus e que você sabe que é pecado. Isso é renúncia. Senhor, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar, eu não quero. E eu sei, irmão, que tem situações que vão muito mais além. Esse aqui é o visível, né? Beber e fumar é visível, porque daí a pessoa vê, o outro vê. Fumaça, sente cheiro de bebida. Mas e as coisas que são invisíveis e que a gente carrega? Deus vê. É crente, mas é orgulhoso. É crente, mas é invejoso. É crente, mas fala palavrão. É crente, mas serve a dois deuses. É crente, faz oração da Bíblia, mas também acende vela. É crente, lê provérbios, isso aqui é para o meu dia, mas também lê horóscopo. Deus vê, Deus sabe tudo isso. Gosta de fazer uma fezinha para ver se vai que dá lá no jogo do bicho e eu ganho a grana, vou até dar oferta na igreja. Irmão, jogo do bicho, vocês sabem, né, que o jogo do bicho é crime, né? Uau, vamos jogar no bicho então, porque está tudo liberado. Porque vai ser para a igreja se nós ganhar. Quer dizer então que nós vamos cometer um crime para abençoar a igreja? E a gente pede para Deus, Senhor, eu tive um sonho com cobra. Deve ser para eu jogar na cobra. É o Senhor me mostrando que é para eu... Não, irmão, Deus não desencaminha ninguém. Se você sonhar, ouça. Se você tiver sonho, se você achar que é revelação, se alguém da igreja falar para você, não desça, porque aqui é muito difícil isso acontecer, mas por aí. Se alguém lê a sua mão na esquina e disser para você fazer algo que é errado, tanto para as leis humanas quanto para Deus, irmão, não é Deus dizendo isso para você, pode parar com esse negócio. Não é Deus. Você não precisa nem ir para a oração. Não é Deus. Senso crítico de certo ou errado vai dizer para você, não é Deus. Ó o exemplo de um coração que está ali moderado. Você acha R$100 na rua, tem 5 pessoas na rua junto com você. Um coração moderado, ele vai pensar assim, não é meu. Então se tem 5 pessoas, só pode ser de uma das 4. Um coração moderado vai dizer assim, poxa vida, R$100 seria uma benção na minha vida, mas também é benção na vida de quem perdeu. Vai que dá certinho o dinheiro da luz de alguém aqui. Ô pessoal, alguém aqui perdeu R$100? Alguém tinha algum dinheiro? Eu tinha. Quanto era? R$100. É do irmão mesmo, está aqui, tó. Um coração que não tem moderação nenhuma, é crente, mas não tem moderação. Está lá, a mesma quantidade de pessoas, achou R$100, glória a Deus, Deus me deu R$100, agora eu vou comprar tudo em... Tem hambúrguer hoje aqui, né? Vou comprar tudo em hambúrguer, aleluia! Ô irmão, R$100, você não ponderou no seu coração que esses R$100 não era teu? E que poderia sim ser seu, poderia sim, não ser dos 4. Mas você experimentou perguntar para eles primeiro, antes de você guardar e usufruir? Porque tem coisas na vida da gente que apenas vêm como um favorecimento e não são favorecimento. Ouça com atenção, se você está orando ou falando com Deus sobre coisas, sobre situações, algumas situações vão acontecer antes do resultado da tua oração, somente para provar seu coração, para ver se o seu coração não é um coração dado às coisas da vida. Por quê? Porque Deus espera um comportamento diferente do cristão. Se não é teu, você pegou, procura achar o dono.
Procura achar o dono. É que a gente acha que devolver é perder. Mas não era teu. Não era teu, o que é teu é teu. Devolve, vai com o cidadão e ainda fala, puxa, como você é honesto, hein? Aí você já aproveita e fala, puxa, eu sou cristão. Aprendi na palavra de Deus que o certo é o certo, o que não é meu, não é meu, só quero o que é meu e acabou. Aí o irmão pega e te dá o 100, mais 100 aqui para você pela tua honestidade. O problema da gente é que a gente não espera ser recompensado por fazer o certo. A gente não espera ser recompensado por fazer o certo. Você quer ser recompensado por fazer o certo? Não pare de orar, porque orar é fazer o certo. E quem te recompensa não é Deus com 100 reais só. Quem recompensa você é Deus trazendo sobre a sua vida coisas que não se compram com dinheiro. Trazendo mudança de comportamento, mudança de caráter. Trazendo uma evolução mental. Gente dura de entendimento. Começa a trazer Deus para a tua casa. Pessoal, vamos começar a orar aqui em casa. Vamos pedir para Deus para nós entender a palavra, que às vezes a gente não entende a palavra. Seja franco, seja claro com Deus, seja simples, seja humilde. Tenha um tom de voz ameno. Não se exalte. Não grite com Deus. Porque, irmão, isso aí não vai fazer a menor diferença com Deus. Mas Deus vai saber que você é grosso. Que o teu coração não é manso nem humilde como o de Jesus. Seja maleável. Para a gente orar, eu encerro com uma citação de uma oração. Citação do acontecimento. Senaqueribe está bem de boa, está tudo certo, tudo, o reinado está uma beleza, está tudo caminhando bem. Do nada, assim, do nada, está tudo certo. Do nada chega um inimigo, e o inimigo diz que vai entrar, invadir, destruir tudo. E o inimigo começa a mandar mensagens dizendo, vou destruir tudo. As cartas chegam, Senaqueribe ora, fala com Deus e nada acontece. Aí ele pega todas as cartas e ele diz, só tem um jeito. Eu vou deixar de orar no meu quarto e eu vou lá no templo, igreja. E ele pega todas as cartas que o inimigo disse, vou matar sua família, vou destruir o seu povo, vou fazer isso e aquilo com as filhas de vocês, e os homens, isso, aquilo com os homens. Ele pega todas as cartas, se joga no altar e apresenta as cartas no altar. E ele não faz aquela oração polida, sabe aquela polida que a gente vê? Ó grandioso Deus, exaltado, excelso, que habita as grandezas das... Irmão, ele está sendo ameaçado de morte. Ele se joga no chão. Se jogar no chão é reconhecer a superioridade de Deus. Deus está acima, sou pó. E ele chora, e ele fala, tu que contempla todas as coisas, tu que sabe quem eu sou, tu que sabe como eu tenho governado essas pessoas, minha casa, minha família, nada foge dos teus olhos, estou sendo injustiçado e por isso estou triste, estou sendo ameaçado e por isso estou triste. Peço ao Senhor que nos livre, porque os meus inimigos estão dizendo, não eu, os meus inimigos estão dizendo que o Senhor não tem poder para nos livrar. Naquele dia, no templo, o Senhor fala com ele. E o Senhor diz a ele que destruiria todos os seus inimigos e que nenhum dos seus inimigos lançaria uma flecha contra eles. O que acontece? Nenhum lança uma flecha contra eles. E todos eles batem em retirada. Como Deus fez isso? Vou deixar para você ler. Não vou te falar como Deus fez isso. Mas isso só aconteceu porque alguém foi orar no altar. E não mediu o seu coração, ele quebrou o coração e falou com Deus que precisava. Se coloca de pé, por gentileza. Feche os teus olhos. Irmão, hoje é noite de romper em fé. Estimular a nossa fé, acreditar que vai dar, que é possível, que existe um Deus sobre nós, que pode todas as coisas. Por gentileza, põe a mão no seu coração. Assim como Senaqueribe, o que você traz ao altar nessa noite? Qual é o motivo da sua angústia? Qual é o motivo do teu desgosto? Qual é o motivo das suas lágrimas? O que machuca você enquanto dorme nos teus pensamentos? O que menospreza você? O que subjuga você? O que te enfraquece? O que mina as tuas energias? O que te coloca num estado de tristeza durante os teus dias? A oração tem o poder de transformar todas essas coisas, mas a oração tem que ser constante. Ora hoje, ora amanhã, ora depois de amanhã.
A oração do justo pode todas as coisas.